Ina. Bom, já começamos então. O outro já botou lá aqui, tá? Ok. Já botei logo para gravar. E aí, Carol, Ana, Carol? Tudo bem, Rafael. querida? Já está na Argentina? Em Buenos Aires, já estou na Argentina. Improvisada, mas já estou, gente. Agora, vou ficar aqui nesse apartamento. Eu estou num apartamento de Airbnb. Vou ficar por um mês e já comecei a procurar apartamento. Hoje já vi um, amanhã já tem mais 2 para ver. E aí vem aquela saga, que é procurar apartamento. Mas eu quero ouvir vocês, gente. Como é que está sendo esse primeiro centenário? Entrar agora com o tarô? Como é que está isso? Vamos começar a falar de vocês um pouco, porque até então a gente viu a introdução, é easy, né? É tranquilo. Mas e agora, os arcanos? Quero ouvir vocês, hein? Porque vamos ver como é que está essa didática. Vou fechar aqui para não ter intrusos. Intrusos são os gatos. Chegaram também os gatos, depois de uma semana viajando, coitados, eles ficaram 6 dias viajando, 4 num hotelzinho, para conseguir o voo junto com a gente, enfim, chegaram na quinta-feira, aí eu comecei a relaxar, aí já comecei a ser feliz com meus filhotes. Nossa, mas eu fiquei curioso agora para saber sobre os gatos. Desculpa que não tem nada a ver, né, mas... Cara, os gatos, eu tenho 3 gatos, né, que um já fazia parte das viagens. Já tinha morado, inclusive, aqui em Buenos Aires comigo. Já tinha ido veio do Rio de Janeiro, foi para Buenos Aires, nasceu no Rio e foi pequititinho aqui para Buenos Aires. E aí ficou 2 anos e eu e meu marido, a gente foi morar de volta em Brasília. Aí o gato foi junto, mas era um só. Em Brasília eu adotei mais 2. E aí esses 2 nunca tinham saído, né, do local. Mas os bichinhos não se comportaram mal, não. O problema que teve muito grande foi entrar na Argentina. A Argentina está ainda fechada. Por conta da Covid, eles estão... As portas, os aeroportos estão fechados. Então, só entra, assim, porque meu marido vem trabalhar, enfim, porque tem todo um aspecto aí de chatinho. E turismo, agora que eles vão começar a abrir. Mas ainda não abriram. E aí, a burocracia, primeiro para a gente entrar e depois para esses bichos entrarem, Ave Maria, aí foi complicado. E aí não tem jeito, né? É grana daqui, grana dali, paga daqui, paga de acolá. Eu cheguei a pedir empréstimo para poder pagar todo esse processo burocrático do gato. Os gatos foram muito... Eu brinco com meu marido, se esses gatos fugirem ou qualquer coisa do gênero, vou ficar arrasada, porque não é porque eles vão morrer ou qualquer coisa, porque o que a gente já gastou, esses gatos têm que viver muito tempo. Sacanagem, mas foi complicado. A parte mais difícil, mais angustiante, porque não tinha voo para eles, eu não pude trazer no voo que eu viajei, eu tive que deixar 4 dias em São Paulo, e aí eles ficaram num hotelzinho muito legal, mas né, eles não sabiam nada do que estava acontecendo. Aí lá, o despachante embarcou para cá, para Buenos Aires. Aí nós estávamos em quarentena, não podíamos pegar os gatos no aeroporto. Aí encontrar alguém que pegasse os gatos e resolvesse a parte burocrática. Gente, que dor de cabeça, vocês não têm ideia. Ave Maria, agora está tudo bem. Agora os bichinhos estão ótimos, estão felizes, eu também estou feliz. Mas foram momentos bem tensos, assim, de mudanças. Então, a minha mudança mesmo já foi tranquila. Agora, a mudança com os bichos foi tenso. E aí, foi isso. É isso, Rafael. Você tem bicho? Você tem gatinhos? Tem algum tipo de bichinho? Tenho gato, passarinho e também fico muito preocupado, né, pensando em viagens. É sempre também uma dor de cabeça tremenda. Para morar assim. fora, cara, eu não aconselho. Para quem viaja, como a gente viaja, né, de 3 em 3 anos e tal, eu não aconselho, não, porque é um trabalho do cão. Quer dizer, piorou por causa da pandemia. É lógico, antes a gente viajava com muito mais facilidade, podia levar no voo da gente. Poxa, agora, nossa, tem que ser de carga, tem que ser na carga. E, se não tem ideia, foi uma burocracia e tanto. Mas, graças a Deus, vencida. Isso é passado. Não quero mais falar, não. Vamos falar de tarô. Agora eu vou falar de tarô.
E aí eu quero ouvir vocês. Vou começar com o Marcos, então. Marcos, que está no meu lado direito, né? Já está aqui de frente, me conta como é que está sendo o teu contato com o tarô e tarô de Tote nessas 8 cartas, né? Que foi do 0 até o 7. Me conta como é que está sendo. Vou perguntar para cada um para eu poder ouvir vocês, tá? E ver se houve dificuldade, se não está vendo, e até as dúvidas. A palavra é sua, Marcos. Então, o meu contato com o tarô está sendo bem tranquilo, sabe, Márcia? Eu tenho conseguido acompanhar bem as aulas, assim. E uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte, que eu tinha ficado com a impressão de que o tarô de Tote, né, trazia muito a ideia do matriarcado, né? Assim, que pelo fato de não ter a carta do rei, né? Mas quando eu assisti a aula do Hierofante, né, em que fala dessa questão, né, de Ísis, Osíris e depois de Horus, né, que seria a própria carta do Hierofante, isso daí ficou assim um pouco dúbio, sabe? Assim, é realmente um tarô que preza pelo matriarcado ou mais assim um sinal da nova era, assim. Eu não sei se eu Tá, eu vou explicar isso para Uhum. vocês, então. Eu vou primeiro ouvir todo mundo, Marcos, e eu já estou com a tua dúvida na minha cabeça, eu vou responder. Mas aí eu vou ouvir que, de repente, a tua dúvida é de todo mundo ou não, né? Tem outras dúvidas e eu quero saber. Essa foi só essa dúvida, mas como é que você achou, assim, a didática? Você está conseguindo... Porque, gente, EAD eu nunca fiz, é a primeira vez. Vocês são cobaias legais. Mesmo. Porque o máximo que eu dou é curso online, que eu vinha fazendo, né? Dando curso online, mas sempre na troca, falando, e os alunos interagindo no mesmo momento. Então, essa coisa de vocês assistirem um bloco e sem ter essa interação, a gente só tem no final de cada bloco, né? A gente tem a interação, é que eu quero saber de vocês também, se isso está palatável, não tá complicado, porque eu sei até que a didática no online é tranquilo, o pessoal consegue acompanhar, mas no EAD isso é novidade para mim, então preciso desse retorno de vocês também, para saber o que eu tenho que ajustar, o que eu posso melhorar, o que não dá para melhorar. Enfim. E aí, isso eu queria ouvir também, Marcos, como é que está sendo esse estudo para você? Você tem conseguido? Tem sim, tem sido tranquilo. Tá. E eu estou aberta a críticas, tá, gente? Não é só para ficar falando, gente, tá legal, não. Márcia, isso aqui tá difícil. Enfim, alguma coisa, eu não gostei da posição tal. Enfim, eu preciso saber de vocês para poder melhorar. Senão, eu vou achar que tá tudo lindo e essa parte crítica é super importante. E é por isso também o webinário. Tá? Para a gente, para não ficar tão distante de vocês, tá bom? Então, para você, ok. Então, eu já vou passar para a Ana Carolina. Ana, fala para mim, você que está começando, você falou, Márcia, sempre quis estudar tarô, mas isso aqui é novidade, então me conta como é que está sendo essa tua experiência. Super novidade, né? Mas está sendo, assim, a sua didática é excelente, né? É o meu primeiro contato com o estudo do tarô, mas eu já estudava cabala, já estudava astrologia, então, assim, eu estou amando juntar tudo, né? Eu acho isso muito interessante. A parte das magias, para mim, é tudo muito novo, né? Muito novo. Agora, uma coisa, eu sei que não está, talvez, na hora da dúvida, né? Mas eu queria já deixar. Sim. Pode deixar. Quando na carta do Hierofante apareceram os 4 signos fixos, né? Eu uma vez escutei, eu não me lembro mais direito como é que foi isso, mas tinha alguma coisa a ver sobre esses 4 signos fixos serem algum portal. E aí eu queria te perguntar se o Crowley já trazia alguma coisa sobre isso, porque os 4 fixos e não os 4 cardinais e não os 4 mutáveis, entende? Aí essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Maravilha. Eu vou até abrir aqui, né, os meus meus slides. Eu vou pegar um slide aqui meu, deixa eu pegar aqui, é um geralzão, que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Na hora que eu vou tirar as dúvidas, vou aproveitar
e já vou tirar essa dúvida, mostrando algumas coisas para vocês, algumas cartas a mais. A gente vai avançar até um pouco no tarô, né? Com essa pergunta, dessa questão do portal, que é muito legal, muito bom. Mais alguma outra coisa, Ana, que você queira falar? Assim, Não, que você tenha eu estou achando que está ótimo, assim, a sua didática está excelente, estou gostando dos tempos. Eu estou gostando muito de ser EAD, porque você vai falando, eu vou dando pausa, eu anoto, Eu até brinco com vocês, agora pause, vamos lá, faça um exercício. mas eu faço pausa várias vezes. Ótimo. Fala história, eu dou pausa, eu anoto, eu olho na apostila, eu volto na árvore da vida, sabe? Ótimo, ótimo. De verdade, eu estou achando até melhor esse formato, porque é como se a gente estivesse fazendo uma leitura dirigida, né? Porque a gente lê a apostila, você fala, aí a gente estuda, e aí chega aqui nesse momento realmente com já um conteúdo para tirar dúvida, né? Beleza. Nossa, isso é tão importante ter esse retorno, saber, porque juro para vocês, eu estou também tateando no escuro, né? Eu estou tentando fazer o melhor possível, mais próximo a uma aula que eu dou online, né? Bem próximo, eu tenho um roteiro que eu tento seguir para não me perder muito, né? Não ficar viajando completamente. E, ao mesmo tempo, eu não sei, assim, será que isso está curto demais? Será que isso está jogado demais? Então, esse ajuste é muito importante para mim por conta das próximas, né? Do que vocês vão ver ainda nas próximas, porque tem muita coisa que eu ainda estou reformulando. Então, esse feedback agora é essencial. Muito bom, Ana, muito legal mesmo ouvir isso. Vou ouvir agora o Rafael, então. Eu? Eu lembro que tinha um outro Rafael, né, na outra aula. Não, mas hoje ele não está aqui. Exatamente. Bom, então, eu na verdade tenho que confessar que eu terminei apenas a parte inicial da astrologia, né, o módulo de astrologia, eu acabei não entrando aí no centenário, né. Tá. Eu estou tentando, inclusive, ler o próprio livro do Crowley juntos, assim, eu estou tentando fazer as coisas bem, bem devagar, né, mas eu vou tentar assim, me atualizar para a próxima live. A Ana falou uma coisa que é meio importante: o tempo é seu, né? E vocês vão ter esse curso, esse curso está para a vida, a não ser que o Hotmart resolva tirar, né? Mas, a princípio, o tempo não é limitado, você tem o tempo que for possível. Às vezes isso é ruim, porque eu sou uma que eu preciso ter prazos. O Diego sabe disso, ele me cobra. Está em cima do prazo. Eu falei, legal, porque aí eu funciono. Enquanto eu estou, né, relaxada, eu vou largando, vou deixando. Então, eu acho interessante ter, assim, claro, meio que mapeado. Então, a gente sabe que tem muito tempo, mas o problema, às vezes, é esse. Tem muito tempo, a gente acaba procrastinando. Mas não se sinta pressionado, não. Como eu falo, essa live aqui é até legal, porque eu vou tirar dúvidas que, de repente, você vai já até tirá-las, que eu vou usar, inclusive, os slides. A gente vai tirar dúvidas para esse lado mesmo. Então, maravilha, se você não leu, se você ainda não teve tempo de acompanhar. Mas, se você puder, obviamente, seria bem legal para que não fique tão distante e depois você desista, né? Porque às vezes acontece isso, a gente acaba, tem tempo. Acho que isso vai ser difícil acontecer. As lives vão acontecendo de quanto em quanto tempo mesmo? É sempre que quando termina um módulo. Agora a gente terminou o primeiro módulo, o segundo, na verdade, o segundo módulo. O primeiro foi a introdução, e aqui você participou, e agora, acho que você participou, não participou no encontro anterior? Foi. E aí agora é o segundo módulo, que é do zero, dos arcanos maiores, né? Do 0 ao 7. Aí, o segundo módulo vai do 8. Aí, é um gatilho lindo. Eu tenho um parecido com esse, Marcos. De olho bem azulzão. Lembra muito, meu... com esse lado meio rajado aqui, esse meio tigrado. Parece muito. O meu se chama Jasper. Mas, então, assim, para você, que eu estava falando, para chegar... Eu ia falar isso, né, para tirar as dúvidas, porque agora eu vou dar algumas aulas aqui, né? Aqui vai ser
acabar, vai virar uma aula de dúvidas, mas eu vou mostrar vários arcanos. Então, vai dar para você acompanhar tranquilamente. Então, na próxima aula, que vai ser do 8 até o 14, se der, deu. Se não der, beleza. Mas seria bem legal a gente ter esse caminhar juntos. Se não, você assiste depois com calma, tá? Então, não tem dúvida. Então, tranquilo, por enquanto. Já tem alguns pensamentos, né? Algumas coisas, mas eu acho que, inclusive, Mas o que vocês... Pode falar, Rafael. Se você já tem alguns comentários para fazer, pode fazer. Eu acho que as coisas que eu tenho pensado vão se resolver depois, né? Mas eu tenho muitas... eu pensei muito sobre... Inclusive, alguém já até mencionou outra vez sobre a questão das mudanças que o Crowley fez nas cartas, né? Eu lendo a introdução do livro do Crowley mesmo, eu não entendi muito bem como que ele articulou isso, sabe? Eu não entendi muito bem a lógica das atribuições astrológicas a cada carta, como... Enfim, Pois né? Como então que você vai ter que assistir a aula, sim, porque eu dou uma explicada, principalmente no arcano 4 do Imperador, que ele troca o caminho da árvore da vida, né? Ele vai trocar o Imperador, que era a letra Rê, ele vai botar como a letra Tizade. Mas ele só muda o caminho, ele não muda a atribuição astrológica. São chamadas marretadas que o Crowley dá. Né? O Crowley gostava de umas marretadas. Então, ele, para colocar Tizade, que não é estrela, segundo ele, lá no livro da lei, ele vai mudar o caminho, mas ele não vai mudar a atribuição astrológica. Então, a carta do Imperador continua sendo Áries, mas a letra hebraica é Tizade. E a letra da estrela, que era a antiga Tizade, né? O caminho da letra Tizade, ele mantém Aquário, mas ele passa para a letra Rê. Então, são um pouco de forçações mesmo do Crowley. Isso está explicado na carta 4, tá? Eu vou explicar essas mudanças astrológicas, essas atribuições astrológicas, porque ali eu vou esmiuçar melhor em cada um dos arcanos. Você já tem isso na introdução, quando eu expliquei a atribuição das letras hebraicas com os signos, os planetas e os elementos. Então, isso tem a ver com, na verdade, com o alfabeto hebraico, tá? E os caminhos na árvore da vida. E o Crowley, não é o Crowley, mas a Golden Dawn, vai fazer uma atribuição de cada arcano com essas letras hebraicas. E o Crowley, em determinado momento, que é justamente no Imperador e na Carta da Estrela, ele faz a mudança, tá? Desse caminho. Mas, como eu falei, você vai assistir isso. Ele fala que ele faz as cartas adquirirem uma certa... e com um certo equilíbrio, né? Uma certa... Como se diz? Quando ambas... Putz, agora eu esqueci a palavra, na verdade, né? Quando... ambos os lados ficam parecidos, assim, né? Eles criam... Eu não lembro, eles usam até um desenho no começo. Uma simetria, exatamente. Isso. Essa simetria, esses opostos, imperador e imperatriz, eles se olham como num espelho. É isso mesmo. Mas esse tipo de dúvida você vai ter, que você vai tirar. Você vai entender isso quando você assistir as aulas, porque eu explico exatamente tudo isso. Tá bom. Obrigado, tá? Eu tento ser assim, bem didática nesse aspecto, de pegar cada um das modificações, e não só modificações, os conceitos mesmo que o Crowley vai trabalhar. E aí, claro, o que você tiver de dúvida, se a gente não puder chegar no webinário, se você, né, você manda no Instagram, no Telegram, que vai ser super bem-vindo, tá? No que eu puder responder, estou respondendo. Inclusive gravando áudio, porque eu tenho uma preguiça, às vezes, de escrever. Mas vamos lá, Vinícius agora. Vinícius, fala um pouquinho de você, fala como é que está o curso e fala dúvidas, se tem alguma dúvida. E aí, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, estou achando bem bom o curso. A didática é bem boa. E que eu fiz alguns, assim, que eu tô achando um pouco mais completo, assim, se explica um pouco mais detalhadamente, assim. E até eu fiquei... Teve uma coisa que você falou na aula da carta do carro em relação às esfinges que tem na frente, né? As atribuições dos animais, que daí tem as correlações com os arcanos da corte. Eu fiquei bem curioso para ouvir essa parte. Isso mesmo. E você também... já estudou alguma vez arcano menor, a corte ou não? Sim. Eu fiz o curso do Grola, né, e do Keller, da Rod Studio, e fiz o do Eudébio também, o completo de Totti. Poxa vida, então você...
você gosta mesmo dos cursos de TOT. Então, tá Eu um vou pouquinho me de bom aprofundando. mesmo. Muito legal. Não, então, Aí, mas teve alguma dúvida, Vinícius? Alguma coisa que surgiu que você, de repente, isso aqui eu não entendi, ou alguma coisa que você queria comentar, que ficou em aberto, ficou mal explicado, que você gostaria de saber melhor? eu fiquei curioso em relação ao assunto que vocês comentaram agora há pouco, da troca das atribuições, assim, eu queria saber se você tem uma teoria pessoal, assim, tipo, em relação a essa Eu troca. Assim. tenho. Fala para Eu nós, tenho então. sim, Vinícius, eu vou falar dela. Mas é só teoria, tá? Porque ali no Imperador, eu até falo isso, porque ele explica tudo, né? O Crowley dá todas as condições de você entender que o Imperador realmente não é Re, mas é Tizade. E no final ele contradiz tudo que ele fala. Então, eu tenho minha teoria pessoal e vou falar sim. Mas é teoria, como eu falei, não tem nada explicitado. Vou ouvir, Não, então, Marina agora. E aí, Marina, eu vi uma criança linda, sua filhotinha, que é Minha parecidíssima com você, filhotinha, por sinal. parecida. Achei. Minha filhota de 9 anos pintou a ponta dos cabelos rosa ontem. Rosa Ah, choque. Eu nunca fiz isso, ela já fez mas das 9. não é a geração, Marina. Esquece isso Ai, e peraí, vai que alguém me para ligou frente. agora. Diga. Pois é. A Vai gente para frente, relaxa vai e para frente. vai. Então, Márcia, eu vou. Eu sou terapeuta, sou psicóloga e trabalho com astrologia já tem alguns anos, né? E Maravilha. estou gostando muito do curso, sempre fico um pouco tímida, quero juntar o tarô com a astrologia, mas sempre sinto ali que, né? Então já namoro há muito tempo, mas para mim está sendo muito importante estar fazendo o curso. E para mim eu fico com uma questão com essa atribuição astrológica, né? Que eu sinto que tem dentro da minha leitura da astrologia, né? Um lugar em que se liga e um lugar que eu não consigo fazer o link, né? Por E exemplo, qual a carta seria? a carta 4, né? Do imperador, eu vejo essa ação, mas o 4, quando você fala, né, de um lugar fixo, um quadrado, eu acho que o Ares está sempre em movimento, ele não fecha. Então, para mim, não bate. Para mim, o Ares ele não está realmente concretizando, ele está fazendo. Quem vai vincular depois é o touro, que vem e fala, Isso. aqui eu vinculo. Então, eu fico assim, bom, então então, eu pego um pouquinho daqui, pego um pouquinho dali, eu acho que eu vou ter que fazer esse meu molho, né? Então, por exemplo, o hierofante, né? Que a carta aqui é de touro, que é a matéria, o touro é a matéria. Aí já o hierofante é esse que traduz o conhecimento, que já tá. Aí eu falo, aí você falou dos 9 pregos. Eu falei, será que ele já tem o 9, que é o nono signo, que é Sagitário, que é o mestre? Então ele já tem um mestre dentro do hierofante, que aí eu já consigo ligar. Então, eu fico com algumas cartas, eu fico um pouco, quase que me confunde, e depois eu falo, não, daqui a pouco isso tudo vai assentar, né? Porque, por exemplo, a carta 6, com Gêmeos, já fica mais fácil, apesar de que é uma carta ligada ao sentimento, e os Gêmeos ele é mais flutuante. A carta 7, né, o carro que eu sempre vi indo para frente, e é Câncer, que vai para trás, por mais que seja um signo cardinal que está indo em direção, mas a carta 7 ela me bota muito mais movimento para frente do que um Câncer. Então, eu tenho essa questão com a atribuição astrológica, mas eu estou Mas adorando, está me chegando a beleza. imagem. Não, Marina, é muito legal levantar essa bola, porque eu vou falar, vou enfatizar um pouco mais essa questão da astrologia e do tarô, mas eu vou ver ainda o Maurício e o André. Eu queria Tá. ver, o Maurício está conseguindo falar, Maurício? Eu acho que o Maurício está sem o áudio, eu estou vendo aqui que ele está buscando entrar com áudio, deixa eu ver aqui. Eu vou passar para o André. E aí, depois, se for o caso do Maurício conseguir ligar o áudio. André, você está conseguindo falar? Você está conseguindo ligar o teu áudio? André? Não, né? Bom, então,
se o André aparecer aqui, aí vocês falam. Eu vou começar por você, Marina, porque depois eu já entro no tarô. Vou começar com a tua dúvida pelo seguinte. O tarô é um oráculo, a astrologia é outro, tá? Então, você não vai ter as mesmas atribuições astrológicas como o oráculo de astrologia que você já tem no tarô. O que nós temos são algumas analogias. A carta não é exatamente o signo. Ela traz uma analogia, algumas analogias, não todas. Por isso que a gente fala que análogo não é igual. É semelhante, tem semelhanças, mas tem pontos que batem, outros não. Tanto é que o tarô, ele era independente, completo da astrologia. A gente tinha só tarô. As cartas, tarô tradicional, que é Marcélia, ele vem desde o século XV até o século XIX, como tarô apenas, não tinha atribuição astrológica. O primeiro pessoa a fazer essa atribuição é Eliphas Lévy, lá na linha francesa ainda. Então, Eliphas Lévy, na verdade, não é nem astrologia que ele está fazendo uma atribuição dos caminhos da árvore da vida. Como os caminhos da árvore da vida, as letras hebraicas, elas têm uma analogia também com a astrologia. Consequentemente, o tarô ganhou essa atribuição, mas ele não foi criado, pensado na astrologia. São coisas diferentes. Então, é óbvio que quando você fala para mim, olha, eu vejo ali no imperador até uma ação, né? Porque realmente o imperador ele impera, ele comanda, o arquétipo é do masculino, de uma força de um guerreiro, né? De alguém que está indo para frente. Tem muita ligação com Áries, tem muita ligação com o planeta Marte, né? Regente de Áries, mas ele é o número 4, porque ele também é a base, ele é o pai, ele é o arquétipo do pai, ele é o arquétipo daquilo que dá concretude ou concretiza aquilo que o 3, o triângulo, né? O que as ideias, os projetos da imperatriz vão buscar, vão criar. Então, é ele que dá a base, mas não quer dizer que ele também não tenha ação. Ele tem ação. A própria energia do masculino é executar. Né? Enquanto do feminino é o gerar, é o criar, o do masculino é o prover, é o que dá a base. Então, esse 4, ele tem a ver, na verdade, com o numeral mesmo, que é o quadrado, mas não com Áries, a princípio. A Áries veio depois, veio no século XIX. Então, veio muito depois dessa atribuição. Já nem no século XIX. Áries já veio no século XX, porque é a Golden Dawn que vai fazer a correção dessas atribuições astrológicas. Porque o Eliphas Lévy segue a linha do tarô que não tem o 0, que é Marcélia. Começa no número 1, no número do mago. Então, a primeira carta do tarô, o mago, não era o louco, o mago número 1, está ligado à primeira letra, Aleph. Então, está ligado ao Mercúrio, a Hermes, né? Então, a atribuição francesa é essa. Quando a gente vai para Golden Dawn, já tem o louco numerado. Então, o 0 é a primeira carta do tarô. Ele já não é mais só um coringa, ele tem uma localização. Isso é importantíssimo, porque é uma mudança radical. E aí, quando a Golden Dawn faz essa analogia nova, né, entre essa correção, vamos chamar assim, entre a árvore da vida e o tarô, o Aleph vai ser, na verdade, o louco. E a letra Bet, que é o planeta Mercúrio, vai ser o mago. Então, é aí que vem toda a composição do tarô e astrologia, mas um não é a mesma coisa que o outro. Então, você vai precisar mesmo desassociar, tirar essa ideia de que eu vou encontrar tudo da astrologia nas cartas do tarô. Não vai. Você vai encontrar algumas semelhanças, né? E aí você vai encontrar essa força ativa do Áries, mas não a estabilização. O Hierofante é muito interessante que no tarô, o Hierofante é esse mestre, sim. E Touro, ele é a matéria, mas é o que dá continuidade, é o que dá base para que esse imperador caminhe. Né? Então, ele é, dentro de uma estrutura psicológica, ele simboliza as nossas instituições.
E isso tem muito a ver com touro. Touro é estruturação, é estruturar, é manter aquilo que foi ativado pelo Áries. Então, nesse aspecto, aquelas colunas, a própria energia do Hierofante, sentado num trono que é atrás dele são 2 elefantes e um touro, né? Se misturando até com o corpo dele, é que ele dá o que? Base, estrutura, instituição para que a vida aconteça. Então, e aí, o outro aspecto dele é até que o tarô fala, o arquétipo do tarô, que é o Papa, né? Que era o nome de Papa que virou o Hierofante. Então, é também uma ideia de quê? Daquele que traz uma estrutura religiosa, que traz uma instituição religiosa por trás dele. O Crowley vai tirar essa ideia de instituição, porque ele diz que no Vaillant não tem instituições, você é a conexão com o próprio Deus. Você não precisa de um papa, de um bispo, de um... Como é que é dos judeus? É o rabino, né? Você não precisa, você faz a conexão com o seu Deus, com o seu ser divino. Isso também, a gente já falou, eu falei bastante até sobre isso quando eu trabalho a Árvore da Vida, Tiferet e Keter, né? Essa ligação direta. Então, por isso, se você conseguir tirar essa ideia, você vai ver que você vai fluir melhor com o tarô, com a cabala e com a astrologia. Mas um não é o outro, tem diferenças sim, tá? E eu, por exemplo, quando você fala da carta do carro, para mim, nunca entendi o carro se Câncer, já que Câncer é a família, eu sempre tive essa ideia, né? Câncer, a mãe, a família, os filhos, mas foi uma astróloga, amiga que falou, mas Câncer é a memória. Câncer não é a família é o símbolo do quê? Da memória, da ancestralidade. Então, aquele carro é o que vai avançar com toda a sua capacidade de memória, de conquistar tudo que já conquistou até o 8º arcano, né? Que a gente vai do 0 até o 7, são 8 arcanos, são 8 formas de conhecimento que ele vai trazer para encarnar. Então, o carro é aquele preparo que ele vai entrar nesse plano agora que a gente vai começar a falar da carta 8, 2 vezes 4, né? 4 mais 4. Então, 2 vezes a matéria. Então, vocês vão ver que na carta 8 a gente vai trabalhar a encarnação. O louco já nesse plano, seguindo as leis da matéria, seguindo as leis que nós vivemos, né? Causa e efeito, enfim, sendo o próximo capítulo. Mas essa é uma questão que você levantou muito importante, porque eu vejo muitas essas dúvidas. Poxa, mas o que o Câncer tem a ver com 7, com a carta do carro? Você não vai encontrar muitas analogias, mas lembra sempre disso. Isso foi no século XX que houve essa conexão. Até então, o tarô era separado de astrologia. E é aí que você começa, então, a usar o conhecimento da astrologia para agregar no conhecimento do tarô, mas sempre pensando que são oráculos diferentes. Tá ok? Tá. Vou agora... Deixa eu falar, posso falar só uma coisa em cima do que você falou? Claro. Que achei bonito que em cima do carro, até aquela posição, né, que ele está com uma posição de lótus, né, na carta, que ele tem que estar, para esse carro andar, ele tem que estar integrado, né? Então tem que estar integrado com a memória, como você falou, para ele poder ir adiante. E na astrologia você tem fogo, terra, ar e água. Fechou um ciclo e vai abrir outro. E aí também vai abrir outro nesse segundo agora. 8, né? Exatamente. Então, em Câncer fecha o ciclo. É isso aí, muito bom. Muito bem, muito legal, Marina. Isso aí, eu adoro essas trocas por isso, porque vão caindo essas fichas assim muito, muito interessantes, que até então eu não tinha me tocado, é mesmo. É um ciclo que fecha, e no 7 fecha um centenário, que reabre no 8. Então, bacana essa tua colocação, sim. Bom, então vou voltar para o Marcos. Marcos, a tua dúvida foi com os enamorados, né? Não. Qual foi? Me relembra. Foi com o Hierofante e a questão do Aion, né? O matriarcado. Isso. Matriarcado. Pois bem, o Crowley, aí vamos trabalhar na ideia
Outro dia eu tive até uma discussão positiva. Quando eu falo discussão, é de conversa, tá, gente? Que às vezes a pessoa diz, teve uma discussão, teve uma briga. Não. Uma conversa na outra aula que eu tive com uma aluna, ela assim, questionou muito essa teoria, né, de nova era, de eras novas, era de peixes, era de aquário, e parece que no estudo da astrologia já tem astrólogos e já tem conceitos que descartam esse conceito de era, né? Porque as eras, elas são uma passagem natural, que não há uma era que era, sei lá, de Áries, depois é a era de peixes, e agora é a era de aquário, e isso de 2 em 2 mil anos muda, ou mais de, sei lá, quantos mil anos muda. Então, ela questionava isso. E eu achei muito interessante, porque o Crowley nunca falou que a era de Horus era a era de aquário, tá? Ele vai falar do matriarcado, ele vai falar do patriarcado, e vai falar de uma nova era, que vai ser a união, que é o filho, né? Que vai ser uma união do matriarcado com o patriarcado, ou seja, mãe, pai e filho, é a trindade que fecha. E ele pega a concepção egípcia, né? De teologia egípcia, aonde se trabalha. Matriarcado é Ísis, então é Nuit, é quem lê, quem vai ditar primeiro capítulo do livro da lei, é a primeira era. Então, o matriarcado é a primeira era, inclusive considerado mesmo nos tempos, né, na antropologia, até mesmo nos estudos arqueológicos, né, vocês vão pegar a ideia mesmo do matriarcado, ou seja, a terra sendo as mulheres representando a terra, a geração, a não participação do masculino, enfim, várias, lá nos primórdios da humanidade, né? A era considerada matriarcado. Mas não quer dizer que acabou o matriarcado e começou o patriarcado. Não, as eras se intercalam, se interlaçam, como é o que mostra ali naquela chave de 3 mundos que vocês veem no Hierofante. Ela não é um círculo e outro círculo. Elas se interconectam. Então, nós já teríamos vivido uma era do matriarcado, do patriarcado, e agora essa nova era, ela tem tanto da era da mãe, quanto da era do pai. É a era do filho, é Horus, é o filho de Ísis e Osíris. Então, você tem, aí o Crowley vai dar os nomes dele, Nuit, Hadit e Ha-Horkuit, Horus. Né? Então, temos matriarcado Ísis, patriarcado Osíris, e a terceira era, que é a que a gente estaria entrando, que os astrólogos mais tradicionais dizem que é a era de Aquário, e que alguns dizem que não existe era de Aquário. Enfim, o Crowley não segue a astrologia para falar das eras. Ele segue, na verdade, a ideia de matriarcado, patriarcado e união dessas 2 energias, que é o andrógeno. Então, quando você fala assim, o Crowley trabalha o matriarcado, não. Ele tem no livro da lei, que é o que marca a vida dele, ele tem 3 energias que ditam o livro da lei. O primeiro é Nuit, que é Ísis, segundo é Hadit, que é Osíris, e o terceiro que é Horus, ou Ha-Horkuit, que é Horus. Né? Então, esses nomes, eles são gregos, né? Nut, ou Nuit, ou Hadit, e não It, o It é o Crowley que dá, mas o Nu, o Ra e Horus são nomes que os gregos deram, mas eles tinham outros nomes mais complexos, com outras sonoridades, que eu não lembro. Eu prefiro adotar o nome mais fácil, Harpócrates, em vez de Harparkraat, né? Ha-Horkuit, Ha-Heru-Ha-Ha. São nomes egípcios mesmo, mas os gregos, quando entraram no Egito, eles helenizaram, né, os nomes. Então, é chamado... Oi, entrou alguém aqui. Quem foi que entrou? Se apresenta, que eu não estou vendo seu nominho. Oi, tudo bom? Eu sou o Cleiton. Ah, Cleiton! Tudo bom, Cleiton? Que legal você ter aparecido, ter vindo. Bacana. Eu estou tirando as dúvidas, tá, Cleiton? Depois eu vou passar de novo para você e vou falar com o Maurício, que eu já vi que conseguiu um microfonezinho ali. Vou ver se o André também está aqui para tirar as dúvidas. Mas é isso, Marcos. Deu para sacar?
que não é matriarcado, não é patriarcado e nem é Horus. São as 3 leis, são as 3 eras interconectadas. Tá legal? Vamos para a Ana Carolina, que eu lembro que você falou dos portais, né? Eu vou trazer aqui, então, vou dividir com vocês agora. Ai, eu estou desabilitada! Ave Maria! Ô, Diego! Você vai ter que passar para mim ou me habilitar para dividir a tela. Vê aí para mim. Eu acho que tem um negócio que diz assim, dividir a tela. Você me permite dividir a tela. Conseguiu ou não? Acho que foi, vê aí. Agora eu sou o host, tá? É. Não era bem isso, não, mas serve. Só tinha essa opção Vamos aqui. lá. Não, tá beleza, tá maravilhoso. Já dá para dividir com vocês a tela e é isso que me importa agora, gente. E aí vem a dúvida que... peraí. Eu vou pegar de novo. Parece que o Hierofante está ganhando aqui, né, gente? Vamos lá, eu vou aumentar aqui para vocês olhar, para vocês verem o Hierofante. E qual foi o que ai, meu Deus, Ana Carolina falou, Ana Cláudia, a Ana Carolina levantou. Ela fala dessas 3 máscaras que estão aqui, e ela fala que são os signos fixos, e são mesmo, né? Touro, Leão, Aquário e da água, qual é mesmo? Escorpião. Então, são os 4 signos que estão ligados a 4 elementos. Por que os fixos aqui? Bom, primeiro a gente está falando de a coisa estática do Hierofante, tá? Mas ele não é estático completamente. Eu até falo da estabilidade do movimento, que estabilidade é estar em movimento, isso tudo está lá na aula do Hierofante. Mas existe uma carta que o Crowley depois vai mostrar para vocês, que isso é uma máscara de uma tragédia grega, né? As tragédias gregas, elas apresentavam essas máscaras também. E elas estão ligadas aos 4 elementos, ok? Agora, vou apresentar para vocês aonde elas fluem, que a Ana Carolina levantou como algo assim bem interessante, se intuitivamente ou não, mas ela apostou certo. Olha onde é que essas máscaras são reproduzidas. Na carta 21, na última carta do tarô. Na carta que está ligada ao planeta Saturno, que na astrologia antiga, aliás, é importante eu falar isso para vocês, frisar mesmo para vocês. A astrologia que o Crowley segue é a astrologia antiga. Não havia ainda Urano, Plutão, os transpessoais. Não é que não existisse, o Crowley conhecia muito bem, mas a opção dele é justamente da Cabala tradicional, que é seguindo as letras até a última letra, que é tal, que está ligada ao planeta Saturno, que era o último planeta visível ou estudado na época. Então, a gente aqui tem o quê? Depois não se sabia. Por que Saturno é chamado do Senhor do Umbral, ou o mestre do Umbral, que está com a foice da morte, né? Porque você termina algo para um ciclo e vai começar outro. Então, o que vem depois desse mundo? O que finaliza depois desse universo? Não se sabia, era um mistério. Mas uma coisa se sabia, que essas energias eram portais de abertura, que fluem a energia. Olha aqui, saindo energia, indo além das bordas da carta. Então, com certeza são portais. Esses portais são os portais dos 4 elementos, que depois, eu não sei quem exatamente, vou agora relembrar. Márcia, você se mutou aí. Você está mutada. Aí foi. Estou falando muito, é por isso. Eu mesmo me mutei. Cala a boca. Vamos lá. Então, são portais, sim. São portais dos 4 elementos. E vocês, um de vocês, que agora eu já não lembro de quem, falou da carta 7, que eu falei dos 4 elementos. Não são só 4 elementos. As esfinges são, na verdade, 4 vezes 4. Porque ela traz uma face... Vou lembrar vocês aqui da carta 7. Vou trazer aqui a carta 7. Cadê? Aqui.
Na carta 7, vocês têm uma face de touro. Então, aqui, a primeira energia é de touro, mas ela tem asas da águia, ela tem escamas, mostrando que a água, o elemento água, e tem o fogo do elemento do leão. Então, ele tem um elemento vezes os outros 4. Então, cada uma dessas máscaras vai ter mais 4 elementos. Então, a gente não trabalha só com 4 elementos. Na natureza temos 4 elementos, não. Nós temos 16 subelementos. Nós temos, sim, o fogo, a água, o ar e a terra. Mas nós temos o fogo do fogo, nós temos o fogo da água, o fogo do ar e o fogo da terra. Nós vamos ter a água do fogo, a água da água, a água do ar e a água da terra. Nós vamos ter o ar do fogo, o ar da água, o ar do ar e o ar da terra. E nós vamos ter a terra do fogo, a terra da água, a terra do ar e a terra da terra. Então, na verdade, depois, vocês vão ver isso melhor, nos 16 cartas da corte, que são 16 personalidades. Na astrologia, quem tem domínio da astrologia vai ter tranquilidade em entender essas personalidades, que vão mesclar com fogo, com os elementos, vai se mesclando elemento com elemento e vai traçando 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 elementos da personalidade, né? São traços de personalidade, que a gente vai trabalhar na corte. Mas aqui o Crowley já está apresentando, olha, bobinhos, não pensem vocês que basta dominar os 4 elementos. Esse plano que a gente vive são 16 subelementos. Então, temos mais do que isso. O que houve aqui? Alguém está botando um... não sei, depois vocês veem aqui, que eu estou vendo que está entrando algumas coisinhas, tá? Então, é isso. Ana Carolina, portais, sim, senhora. Quer ultrapassar esses portais? Mergulha nos signos fixos, tá? Porque eles te dão a base, ou seja, a estrutura para ficar neste plano, mas ir além, poder fluir nas energias que vão aparecer. E essas energias é no trabalho de que é isso, gente? O André não está conseguindo entrar, é isso. Agora que eu estou vendo o chat, tá, gente? Eu não vou acompanhar. Se alguém puder ir me dizendo aí o que está no chat, maneiro. Tá, Diego? Você que está aí olhando, pode me falar, tá? Então, eu vou compartilhar... Só para fechar essa história... São portais não precisa fechar, não. separariam o quê, né? Tipo assim, levaria para onde atravessar esses portais? O desconhecido. É aí que está a questão. Por que Saturno é o último dos portais? O senhor do umbral, né? Aquela coisa da morte. O que vem depois da morte? Não sabemos. Claro que a gente supõe. O Crowley diz que venceu esses portais e foi além de Binah. Binah é Saturno, né? Lembrando na Árvore da Vida. Vou relembrar vocês aqui. Não sei se eu estou falando grego para todos, mas não é grego, é hebraico no caso. Aqui, olha. Temos em Binah o planeta Saturno. Olha, Saturno está aqui. Na esfera de Asiá, no mundo de Asiá. Ou seja, aqui, vamos lá. No mundo da Terra, aqui, Asiá, é o nosso mundo, é o mundo que nós estamos encarnados, é o mundo da manifestação, é o mundo da matéria. Então, no mundo da matéria, o primeiro planeta que a gente tem acesso é Saturno. Depois vai ser Júpiter. Depois vai ser Marte. Depois vai ser o quê? Vai ser o Sol. Depois vai ser... Deixa eu acompanhar, que é mais fácil para mim. Bom, depois de Júpiter, a gente tem Marte, depois tem o Sol, depois tem Vênus, depois tem Mercúrio, depois tem a Lua. Então, são 7 planetas que fazem parte desse sentido, estou falando mais uma vez, antigo, astrologia antiga, tradicional, tá? E aí, Saturno é o sinal dos mistérios. O que vem depois? Não sabemos. E aí vem as meditações, aí vem as especulações. Eu não sei o que vem, né? Mas o portal é esse. O portal está aqui. E olha, o portal está aqui. Eu vou mostrar de novo, na carta 21, que é o 0 novamente. Olha, eu já dando spoiler aqui para vocês.
dessa carta 21. No 21, volta ao zero, começa um novo ciclo. Né? Aqui a gente fecha um ciclo, o 21 é a última carta do tarô, e recomeça no zero. E aí vocês vão ver que muitos dos elementos, não todos, mas muitos elementos que a gente vê ao longo do tarô de Thoth, ele vai reproduzir aqui. As 4 máscaras, essas cercas aqui que vão aparecer na carta do Sol, esse olho que vai aparecer na carta da Torre, a serpente que aparece o tempo inteiro, essa mulher com as pernas em forma de 4, que é do imperador, e depois vocês vão ver também o pendurado, os cabelos de Babylon, né, da carta 11, que ainda vão chegar. Eu só estou antecipando coisas aqui para vocês. Mas essa ideia é o fim de um ciclo, é o fim de uma etapa. O 21 é a morte. É a morte e a abertura de um novo ciclo. Não sabemos. Não sabemos. Ninguém morreu e viveu e trouxe de volta. Alguns dizem que reencarnou e tal, cada um nas suas crenças, mas efetivamente a gente não sabe o que vem depois da morte. É Saturno. O que vem depois de Saturno não se sabe. Ok? Pode falar. Eu estou vendo você com uma carinha assim meio desesperada. Pode falar, minha linda. Não, eu estou aqui pensando. Como seria. Uma vez eu escutei alguma coisa sobre isso, mas também não me lembro se tem a ver. Fizeram uma conexão dos signos fixos com os cavaleiros do Apocalipse. Deve ser por causa disso. Tem. Não é dos Apocalipse, na verdade, dos evangelistas, que cada um deles tem uma expressão. E aí eu não conheço, juro para você, mas eu acho que é Lucas, tem um que é o leão, Então, falam dos 4 evangelistas. Mas eu não sei, dos 4 apocalipse... Não são 4 cavaleiros, né? Eu não sei também. Estou falando. Eu não conheço essa parte aí mais bíblica. Não conheço nada. É porque quando você vai ver, está tudo misturado, né? Muito. Não, e aí não é por acaso, não. O Crowley, eu contei isso na história dele. Ele bebeu, a fonte originária dele é a Bíblia. Os pais dele eram evangélicos, assim, não era esse nome evangélico, mas eram de uma seita protestante das mais, assim, radical possível. O Crowley, ele se alfabetizou na Bíblia, toda parte dele de conceitos de pecado, de vida e tal, estava na Bíblia. Os pais eram muito carolas, né? E ele era um rebelde. Então, isso moldou muito a vida dele, né? A história dele. Então, não é por acaso. Todas essas referências bíblicas que o Crowley traz, não é por acaso. Ele vai contestar, mas ele traz no tarô dele o tempo inteiro referências bíblicas. Mas ele não cita os 4 portais, né, como os 4 evangelistas, não. Isso eu já ouvi também falar, e eu não sei exatamente quais são os 4. Eu sei que é Marcos, Lucas, enfim, né, João, e cada um deles tem uma ligação com os signos, com os elementos. E aí eu não sei dizer qual é qual. Aí eu teria que não, eu só fiquei assim pensando, intrigada, por que são os fixos e não os cardinais, não os mutáveis, sabe assim? Sim, os fixos, porque são fixos mesmo, né? É a ideia da Terra, é a ideia do plano que nós estamos, que não é fixo, ele é movimento, mas não exatamente como é na astrologia, que aí a astrologia ela divide cardinal, fixo e imutável, né? Então, aqui não, no tarô ele vai o Crowley principalmente, ele vai utilizar desses conceitos para criar, não só ele, né? Você vê que isso está no Marcélia. No Marcélia, não na carta do Hierofonte, ou talvez no Hierofonte, acho que no Hierofonte, mas deixa eu até pegar, gente, que assim, de cor das cartas de Marcélia eu não tenho, do Crowley com certeza eu tenho, mas deixa eu só dividir aqui com vocês, para ver, olha, no 21 tem aqui os 4 elementos, com certeza, né? Mas eu acho também que no 5, deixa eu pegar aqui o Papa, né? A carta peraí, tá aqui. Não, só no Crowley mesmo. É só o Crowley que traz os 4 elementos. Vocês vão ver, eu acho que eu acho só na carta do universo mesmo, que aí ele mostra os 4 elementos. Eu acho que na Marcélia vai trabalhar, deixa eu dar uma olhada aqui.
Nem eu achava que era na Roda da Fortuna. Não, ele só trabalha, Marcélia só trabalha os 4 elementos mesmo, esses portais aqui na Carta do Universo, tá? Do mundo, no caso, que aqui tem a águia, o homem, né? Você vê que está invertido. O Crowley vai mudar as energias aqui. Tem várias pessoas que teorizam sobre isso. Mudanças, uma ligação com a alquimia, enfim, não tem muito embasamento nessa troca, mas algumas pessoas teorizam sobre isso. Leão e Touro continuam na mesma posição. Aqui, olha, se vocês olharem na Carta do Universo, né? Leão e Touro, mas o Crowley inverte. O homem aqui, que estaria aqui, olha, a cara do santo, do anjo, ele bota a águia e ele volta para a cara do humano, onde seria a cara da águia. Mas são os 4 elementos. Então, é só aqui no universo que a gente vai trabalhar a ideia dos 4 evangelistas, os 4 elementos e principalmente os 4 signos fixos, tá? Mas o fixo é por isso, porque o mundo que nós vivemos, ele é o mundo da matéria, que a princípio se teria a ideia de ser fixo, mas não é fixo parado. Lembre sempre disso, fixo não significa parado. Fixo é movimento, é estabilidade. Todo o tarô do Crowley já é embasado nas ideias de Einstein, e ele cita Einstein, inclusive no tarô de Thoth. Ele vai dizer que o universo todo é movimento, então nada está parado. Os nossos sentidos nos enganam, mas nada do que nos cerca está parado. Então, todos os arcanos do Crowley, por mais que ele fale de fixo, paralisado, ele traz movimentos. Tá? Isso já é a ideia mesmo nova, isso é uma ideia nova, isso o Crowley traz para o tarô, porque antigamente a Terra era tido como algo frio e parado. Tá? E aí hoje a gente já sabe que não, tem muito movimento na Terra, muitas moléculas, muitos átomos e por aí vai. Bom, gente, agora, quem mais que falou comigo que tinha dúvida que eu já não me lembro? Oi, Marcinho. Cleiton, você quer falar alguma coisa, Cleiton? Cleiton já faz... Oi. Não, é porque tem aqui o Rafael, ele colocou umas mensagens aqui. Você quer abrir o microfone, Rafael, para falar? Fica mais fácil. Era só para confirmar mesmo, se eu entendi, né? Que você estava dizendo que, na verdade, os signos fixos representam esse limiar, né? Você até fez uma analogia, se eu entendi bem, com Saturno, né? É isso mesmo? Isso, porque os fixos, lá em Saturno é o 21, é a carta 21, é o fim do ciclo. E o Crowley desenha esses 4 elementos, essas 4 figuras de novo, jorrando energia, mostrando que tem algo além, que esse universo, ele inclusive muda o nome, de mundo para universo, né? Para não colocar a coisa tão fechadinha no nosso mundo, mas mostrando que o universo é muito mais amplo, tem muito mais coisas que a gente não sabe. Aí é que tá. Aí vem aquela ideia do que virá, não sei. Aí é o grande dilema humano, né? A finitude, enfim, aí vem as filosofias para tentar explicar alguma coisa sobre isso. E a única outra carta que aparecem eles são no Hierophante. No Hierophante é a primeira vez que aparecem. O Crowley desenha. Depois na carta 7, na carta do carro, e por fim na carta 21. Aí ele reproduz novamente as mesmas energias do Hierophante, só que agora fluindo a energia, fazendo a abertura que a Ana levantou isso, e eu confirmei, exatamente, são aberturas de canais. São aberturas de portais, melhor dizendo. Algumas pessoas falam que são os chakras, enfim, aí cada um dá um nome, né, para esses chakras cósmicos e por aí vai. A gente, como é o Ocidente, trabalha mais a ideia dos 16 subelementos. Tá? E aí, quem mais falou que tinha dúvida, gente? Entrou depois. O Vinícius chegou a levantar alguma dúvida, Vinícius, ou não? Era sobre a sua teoria pessoal das trocas do Imperador e da Força. Ah, tá. Eu comecei até falando, então, né, sobre isso. Você não... Ah, minha teoria pessoal, tá. Que eu falei que eu ia falar sobre ela. A tua teoria pessoal mesmo. Pois é, o Crowley tem... vamos fazer um pouco da história do Crowley para entender a minha teoria. O Crowley ele era inimigo público do Waite.
Arthur Waite. Nada, eles tinham uma briga, eu diria, o Crowley tinha uma briga com ele. Ele mesmo, acho que nunca rebateu publicamente ao Crowley. Eu acho que isso matava o Crowley também, né? Porque o Crowley provocava e ele fazia egípcia mesmo, não descia do salto alto e mantinha a classe. Mas o que eu acho? O que o Waite fez quando ele teve as atribuições das letras hebraicas e do tarô, né? Por conseguinte, da astrologia. Quando a gente estuda a carta da força, que no tarô tradicional é o número 11, ela tem um leão. E ela tem a atribuição, na atribuição que ela recebe com as letras hebraicas, cabe a letra Tet, que está ligada ao signo de leão. E essa analogia dada pelos judeus, tá, gente? Não é lá Crowley, não é Golden Dawn, isso é lá os judeus, quando estudam no Sefer Yetzirah, na formação da árvore da vida, essa atribuição astrológica é dada. Então, a letra Tet, ela é a letra do signo de leão. Na atribuição do tarô, a letra Tet cai na carta da força. Então, leão, força, a carta de leão. Só que o signo de leão, na roda, né, na mandala astrológica, o signo de leão vem antes do signo de Libra. Presta atenção por que de Libra. Porque o que acontece é que a carta número 8 do tarô tradicional é a carta da justiça. A carta da justiça é o símbolo de Libra, a balança. E que na atribuição, Lamed, a letra hebraica ligada ao signo de Libra, é a justiça. Só que quando o Waite vai botar isso na mandala astrológica, não faz sentido para ele, porque Leão é um signo que vem antes de Libra. Então, ele não podia ter o número 11. Ele tinha que ter um número anterior. Então, ele faz essa troca. Ele bota o número 8 como a força e o número 11 como a justiça. No baralho tradicional, o número 8 é a justiça e o número 11 é a força. Então, o Waite faz essa alteração simplesmente por uma questão de analogia com a astrologia que ele recebe lá da Golden Dawn. O que tem o Crowley nessa história? O Crowley, quando ele sai da Golden Dawn, ele sai muito mal. Ele sai cuspindo marimbondo, né? Porque ele não consegue entrar nos graus internos da ordem. Ele não teve o convite. O Waite tinha, mas o Crowley não teve. E ele vai para o Egito nesse meio tempo, enquanto a ordem, ele solta a bomba na Golden Dawn, Meiters brigando, que é um dos fundadores, aquela coisa toda, a ordem se destruindo, o Crowley vai para o Egito casado com a Rose, e eu já contei essa história, né, do livro da lei, e nesse livro da lei, lá no primeiro capítulo, a deusa Anuit fala para ele que as velhas letras do livro sagrado, o livro sagrado seria a Cabala, as velhas letras do livro sagrado estão corretas, exceto Tizade, que não é estrela. E aí o Crowley se pergunta, bom, se Tizade não é estrela, qual é a carta, então, que está trocada? E aí ele vai fazer todo esse projeto de transformação, de mudança de caminhos. E ele consegue, lá, justifica lá que o Rê a letra, a estrela, que Tizade é um imperador, faz aquele arsenal todo que está explicado lá na aula da carta do 4 do imperador. Só que no finalzinho, depois de ele fazer essa confusão toda, no finalzinho, ele diz, lá no último parágrafo, que, na verdade, aquela cor alaranjada, branca, que nós vemos descendo sobre o imperador, vou até compartilhar com vocês, para vocês acompanharem do que eu estou falando, porque senão fica muito na cabeça e pouco entendimento para vocês. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá para o imperador. Aqui, né? Falando dele. Deixa eu abrir aqui tamanho maior. Peraí. Eu cliquei tanto que até desapareceu. Peraí. Peraí. Está aqui, imperador.
Olha só, quando ele diz assim, a luz branca que desce sobre ele, ele diz, vem da sabedoria de Roquemar. Ele fala isso textualmente, tá? No último parágrafo. Isso eu mostrei para vocês no livro. Vem de Roquemar e se manifesta no homem organizado que é Tiferet. Gente, esse era o caminho da Golden Dawn. De Roquemar a Tiferet era o imperador. O Crowley faz todo um caminho de mudança. Ele tira o imperador desse caminho de Roquemar de Tiferet e bota de Netzah para Iesod. E bota a carta da estrela nesse caminho, que ele depois diz que é do imperador. Aí vocês assim, gente, mas ele enlouqueceu? Não, ele era um grande gozador, um trickster, como diz um aluno meu, que fala, Márcia, ele era um grande trickster. Era um trickster mesmo. Ele falava e ele dizia tudo que ele falava. O Crowley tinha essa vaidade, essa egotrip, né, de criar caos e depois sair lindo, né, rindo da cara de todo mundo. Isso ele fazia com categoria. Pois bem, qual é a minha teoria? Que ele quis contradizer o Waite. Por quê? Não, ele quis fazer um caminho dele, Ele fez toda essa confusão para, de novo, isso está bem explicado, eu espero que esteja bem explicado para vocês na carta do imperador. Ele pega o loop lá deixa eu ver, só para lembrá-los, eu tenho o desenho aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá aqui. Esse é o desenho do loop que ele faz, que ele puxa a mandala astrológica, bota peixes de um lado, bota virgem do outro, e ele vê que a carta as letras que a Nuit está dizendo estão entre peixes e Áries, enfim, a carta essa aqui que seria Aquário, está entre peixes e Áries, e aí ele diz que aqui o Waite modificou, que é o oposto, aqui seria Virgem, que está entre o Leão e o Libra. E aí ele diz assim, olha, eu consegui entender a chave. Na verdade, volta tudo o que era antes. 8 é Libra, então é a justiça, que ele vai chamar de ajustamento, e 11 é a luxúria, a força, que ele vai chamar de luxúria. Então, o Crowley muda aquilo que o Waite havia transformado. Eu acho que foi pura vaidade, foi puro intelecto, pura vontade de causar. Essa é a minha teoria, tá? Porque não tem justificativa o Crowley explicar tudo isso e depois ele dizer, como eu já expliquei para vocês na carta 4. Ele diz mesmo. Ele diz uma coisa e depois ele fala o contrário disso. Então, para mim, a teoria ele quis causar. Ele quis ser a diferente, né? A diferentona da história. E ele fazia isso mesmo. Tem várias passagens do Crowley que ele faz isso. Então, para mim, a minha teoria é essa. Não quer dizer que seja verdade em hipótese alguma, mas ele realmente fez essa diferença, tá? Ele mudou tudo. E em que isso influencia o jogo? Influencia, não. No jogo, nada. É outra história. Uma coisa é mundano, é o jogo, né? O dia a dia. E é por isso que eu deixo sempre para o último momento do jogo, né? Da carta. Porque aí eu vou falar a carta como ela é. Então, não é no Tote, não é no Marcélia, não é em todo o tarô. É o arquétipo no trabalho de jogo no cotidiano. Então, não muda nada. Agora, toda a minha preocupação é traduzir o Tote, ou seja, o ensino que o Crowley passa, o ensinamento dele, essa parte toda do conteúdo mágico, místico, enfim, de várias teorias que são acopladas dentro do tarô dele. Então, não tem a ver com o jogo. O jogo é o que eu falo no final para vocês. Então, tanto faz ser Tizade, ser Rê, tanto faz. Vai fazer diferença se você for trabalhar na árvore da vida, misticamente. Se você segue o caminho do Crowley, tem que fazer a inversão, porque ele faz. Então, as atribuições tidas na árvore da vida, mas aí, Ana Carolina, é muito mesmo o sistema mágico dele, tá? E que eu até falo para vocês, mas isso é um assunto que tem que ser tratado até de forma separada do curso, porque o Crowley criou um sistema mágico anterior ao tarô, né? Anterior do tarô de Tote dele, né? E que ele vai jogar todo esse sistema de rituais, eu até falo isso na carta 6, né? Do entrante, são posicionamentos de rituais que ele criou,
que é um sistema mágico, que não vai alterar para vocês quem quer jogar tarô. Tá? Quem quer jogar tarô vai saber que o imperador é a ação, é o pai, é o provedor, é a execução, é aquele momento de tomar atitude, né? Fazer realizar algo que você projeta, ponto. Isso é no jogo, tá? Então, isso é uma técnica de leitura. Agora, tudo que eu falo sobre cada símbolo, esses questionamentos que o Crowley faz, é tudo mais para quem trabalha no sistema mágico dele. O que eu acho muito legal que vocês conheçam, porque o tarô é uma oportunidade de abrir esse caminho, que vocês podem se interessar ou não, mas eu vou apresentar para vocês. Então, por isso que fica, às vezes, até meio confuso e prolixo. Por que eu não vou direto e dizer, o imperador é isso, isso, isso? Porque isso está nos manuais. Basta pegar um livro de tarô que você vai ler. O que significa o imperador? Tal coisa. Na posição tal coisa. Aí não é essa a ideia. A ideia é, além de trazer essa quantidade de conhecimento com cabala, com numerologia, com astrologia, dar a vocês mais condições de lembrar o que aquele arquétipo está dizendo. Não precisa só decorar, né? Bom, então imperador, peraí, impera, comanda, é ação. Tudo isso a gente trabalha nos nomes, inclusive, que o Crowley troca. E a gente vai falar disso quando falar da justiça. Ele faz uma grande transformação no nome ajustamento. E, para o meu ver, bem mais interessante. Mas isso aí é para a próxima aula de vocês. Márcia. Fale-me. Quem vai falar? Ah, Marcos. Sou eu. É mais uma curiosidade, assim, Márcia, porque eu tenho visto muitos pontos, né, de semelhanças entre o tarô, né, de Tote, e a teoria do caos. Eu não sei se você conhece, se você, de repente, já viu alguma coisa a respeito disso, porque é muito disruptivo, né? Eu conheço muito pouco, muito pouco. Eu até comprei agora, estou louca para chegar a tal coleção, acho que é da Peter Carroll, né? Que parece que todos os livros dele foram traduzidos e estão sendo publicados. Eu entrei no Catarse na época e tal, e eu nem sei se já chegou, porque eu dei endereço do Rio, da minha mãe, então nem sei se chegou, não. Mas eu quero mergulhar mais nos conceitos que eu não conheço, né? Bem a teoria do caos, da magia do caos, mas certamente tem ligação, porque o pessoal da magia do caos fala muito do Crowley, talvez o Crowley tenha aberto essa porta e depois desenvolvido, né? Depois o Peter Carroll desenvolveu, ou foi concomitante. Eu realmente não posso desenvolver muito isso porque eu não conheço, né? Mas quero conhecer, estou louca para conhecer, porque isso virou... Hoje tem mais fama, talvez, a magia do caos do que Telemann. Eu acho que funciona mais hoje, assim, com conteúdos mágicos mesmo, dessa coisa dos servidores, o pessoal que usa mais... Sigilo, né? Os sigilos não é do caos, né? Mas é um formato, né, de você criar. A gente cria sigilos com tarô, tá, gente? Aliás, esse curso que eu vou disponibilizar para vocês, de magia do tarô, é isso. São sigilos simbólicos que a gente vai criar para imprimir no inconsciente. Então, a teoria, a ideia é a mesma. O instrumento é que muda, mas a ideia é a mesma. Isso vocês não têm acesso. Eu acho que essa parte eu acho até legal, de magia, para quem não quer muita filosofia, né? Trabalhar mais pesado na filosofia cabalista e tal, que aí pegando esse veio dos arquétipos e trabalhar na magia prática, eu acho bem legal. Né? Mas é o caminho mesmo. O caminho é exatamente dos sigilos. Tá? Então, essa eu te devo, essa resposta da magia do caos, realmente. Mas acredito que sim, porque eu conheço o pessoal ligado à magia do caos que cita muito Crowley. Então, eu acho que o Crowley é um pouco a base disso. E mais, crianças, que a gente vai começar a encerrar. Estou vendo já o Diego quase dormindo. Diego, acorda! Oi, Márcia. Fala, rapaz. É o Cleiton. Fala, Cleiton. É o Cleiton. Finalmente pude assistir, estou no trabalho ainda. E bom, então, eu tive quando eu leio o tarô de Crowley, o que me faz ter muita dúvida é como trabalhar, como conectar com a cabala e com os caminhos da cabala e com o tarô.
o que ainda tem um pouco assim, como que falo, escuro. Então, e outra coisa também, que outro dia, eu lembro que faz uns meses eu fiz um ritual de Rodô, e aí era um ritual com São Pedro, e de repente eu me dei conta que eu moro no bairro de São Pedro, moro em Barcelona, e aí justo ao lado da minha casa tem uma igreja que é 957, é muito antiga, bem medieval, e tem justo a carta do Hierofante na frente. Então, é o único lugar, a única igreja de Barcelona que as gárgulas não são monstros, as gárgulas são os quatro seres que tem na carta do Hierofante, e o Hierofante tem lá. É igual, Gente, igual. Que legal isso, hein, Cleiton? Que legal, hein? Mas é o Hierofante de Crowley, não o Hierofante qualquer, é o Hierofante de Crowley, porque tem São Pedro com a chave. Tem os 4... Que sentado coisa, mas e ela é 4 muito... gárgulas. Isso, certamente o Crowley deve ter conhecido essa igreja e copiou. Aí isso, porque a igreja é medieval, é muito anterior ao Crowley. É e esse desenho que você 957. está contando é o próprio desenho. Então, certamente o Crowley conhecia e conheceu com certeza Barcelona. Né? Eu E fiquei... certamente. Então, eu te passo a foto depois, se tu quiser, para você ver realmente como que é. E é incrível. Quero muito mesmo. Nossa, vai ser assim muito, muito precioso isso. Que interessante, eu não tinha a menor ideia, e isso vai para os debates, inclusive, assim, de pessoal que estuda Crowley, né, e que debate Crowley. Então, esse é um dado para mim completamente novo, muito interessante mesmo, Sim. querido. Mas Porque você isso... que está com dúvidas sobre Cabala, você assistiu a aula de introdução, Cleiton? Eu só assisti os vídeos que tu passou pelo Smart, pelo Hotmart, e eu assisti os vídeos, mas e assisti a aula de Cabala de introdução, e de fato aqui em Barcelona tem uma senhora que ela sempre faz como guia turística, só que ela faz aulas de Cabala no centro de Barcelona, como tem um bairro judeu daqui. Sim. Então, ela ensina Cabala, então, tipo, iniciação de Cabala com ela. Então, mas foi uma Cabala muito básica, entendeu? E essa conexão do... Eu vou estar, assim como eu falei da astrologia, tarô não é igual Cabala. A gente tem uma conexão, a gente tem uma analogia. E a Cabala judaica não é a mesma Cabala que a gente estuda. Tem uma diferença entre Cabala judaica... Alô! Perdão. Aí, Cleiton, é amor mesmo, hein? É minha amiga La Brenda, de Buenos Aires, ella. Hola. Trabaja conmigo. Me voy, por eso lo estoy saludando. Chao, bello. Estou vivendo acá. Perdão. Desculpa. Imagina. A cabala judaica é diferente da cabala mística. Então, o que a gente segue é uma cabala que os judeus abominam. Tá? É uma cabala que eles dizem que é a deturpação total da religião, da cabala religiosa, pelo qual eles se dedicam. Então, eu nem entro em discussão, e até porque eu não conheço o suficiente para falar com um judeu cabalista sobre a cabala deles. Então, de antemão, o que a gente vai estudar, essas letras hebraicas, até o sentido mesmo da árvore da vida, é muito típico do século XX, ou seja, da Golden Dawn. Então, a gente vai seguir um estudo que é mágico. É a cabala sendo usado para um determinado ponto, que é atingir ou subir como uma escada. Uma escada mesmo. Tá? Você vai subindo nos mundos e você vai subindo degraus. Então, é mais um sistema de evolução espiritual do que, na verdade, religiosa, como o judeu cabalista trabalha. Então, essa senhora pode assim, saber muita coisa de cabala e ensinar, mas se ela trabalha cabala judaica, é muito diferente do que a gente vai ver. Tá? Então, o que eu tento explicar para vocês é sempre o que a Golden Dawn trouxe e algumas nuances que o Crowley faz, né? Algumas diferenças que o Crowley faz, mas é basicamente a mesma coisa. Se você quiser depois entrar em privado, né, pode falar comigo, tá, Cleiton? Que aí eu posso te tirar algumas dúvidas, porque isso está lá no início do curso, lá na introdução. Eu explico melhor essas analogias,
tá bom? E aí, mas aí, se você tiver dúvida mesmo, vamos ao privado que eu vejo com você. Tá legal? Se você não conseguir acompanhar alguma coisa, eu vejo com você. Tá bom? Ok, obrigado. Tem mais, gente? Tem mais alguma dúvida? Marina, Maurício. Maurício, acho que não sei se conseguiu entrar. André não conseguiu, que ele disse, né? Eu tenho um comentário para fazer em relação do comentário do Marcos sobre magia do caos. Eu não lembro onde que eu vi agora, acho que foi em algum podcast por aí, mas disse que o Crowley ele tinha treta com o Sperry, né? Que eles não se bicavam. Ele tinha treta com todo mundo, Vinícius. Pro Crowley, pô, falar que tem treta com o cara, tipo, ele devia fazer um bagulho que funciona, mas que é diferente do jeito que ele fazia, dele ir lá, tipo, implicava. Então, acho que tem total relação, assim, tipo, em algumas coisas. O que fugia do que as pessoas contradiziam Crowley viravam inimigas dele. Ele não tolerava discordância. Essa é uma questão, né? Análise freudiana mesmo. E aí você diz assim, mas o cara prega Telemann, o cara fala de Telemann, verdadeira vontade, todo homem, toda mulher é uma estrela. Como ele não aceita ser negado? Pois é, aí está a grande contradição, né? As grandes contradições do Crowley. Quando ele propõe um pensar diferente, né? Autônomo, ao mesmo tempo ele quer o secto, ele não quer que ninguém discorde dele, e quem discorda vira inimigo. E é isso que aconteceu a vida inteira dele, ele brigando. Gente, eu acho que tá bom, né? Eu tô cansada. Maurício dizendo que a conexão está ruim. Maurício, qualquer dúvida que tenha ficado, que você não tenha participado, manda a mensagem, seja no Telegram ou mesmo particular para mim, tá? Rafael Pode falar comigo no Instagram. Rafael perguntou para o Cleiton o nome da igreja. Pediu, o Cleiton ficou de mandar para a gente a foto. Ele te manda foto, se chama Igreja São Pera, que em catalão é São Pedro, mas em catalão é diferente do espanhol. Então é São Pera que se chama. E aí eu mando a foto para vocês. Eu fiz um vídeo que eu coloquei no meu Instagram faz tempo. E aí tem essa garrafa de vinho que eu sempre achei admirável daqui. Eu trabalho num bar de vinhos naturais. Olha que interessante. Olha, é Bafomé? Olha que Total. coisa! Então, são só vinhos naturais aqui, que é muito interessante. Gente, você quer me matar. Eu sou louca, apaixonada por vinho. Você acabou comigo, Cleiton. Bacana, tem bastante coisa bacana. Na Argentina, que é um país de bons vinhos. Ai, sim. Perfeito. Então, um prazerzão falar com vocês. Olha, um grande prazer ter você. Eu sei que o fuso é altíssimo, a nossa diferença. Sim. Obrigada por você estar aqui. Manda um beijo aí para sua namorada. Ela é super bem-vinda também, tá bom? É a Brenda, minha amiga. Um grande beijo a todos, gente. E aí, qualquer coisa, Instagram ou Telegram, tá? Tô lá. Perfeito. E vou responder a todos. Beijos. Boa Beijo, boa noite. boa noite. Beijo. Tchau,